Pessoal que é Gaga, eu tenho uma pergunta bem simples pra todo mundo que gosta de RPG, assiste RPG. Quais são os fundamentos do RPG? Quais são as bases do RPG? Porque eu sinceramente olho, me parece claramente que as pessoas não compreendem quais são as bases do RPG. O RPG está cada vez maior, está maior do que nunca antes foi. Nós temos o RPG se tornando uma sensação mundial, desde as lives gigantes a eventos trincados e juntos uns com os outros, com coisa eletrônica, com jogo de carta. Mas o que é RPG? E para isso, para essa pergunta, eu tô perguntando do RPG de mesa, o RPG em que a gente joga, a gente cria os personagens e todo mundo conversa. Quais são as bases desse RPG? Porque me parece que ainda existe muito a questão de que as pessoas acreditam que o RPG tem que. A pessoa tem que jogar com livros gigantes, regras complicadas, dados, muitas estatísticas. E isso não é RPG. E essa é a base que eu tô querendo falar. Essa é a base que eu tô querendo dizer. Porque eu vou começar a voltar minhas séries aqui no YouTube sobre RPG, não só analisando RPGs, mas principalmente falando sobre como se fosse um curso, ensinando RPG nos seus fundamentos, nas suas bases, nas suas questões, que RPG é um jogo de contar histórias, galera. Não tem muito mistério. RPG é só um jogo de contar histórias com regras. Obviamente, por isso que é um jogo, o jogo tem regras, mas especificamente é um jogo de contar histórias onde existe um turno é, e as pessoas controlam parte dessa narrativa a partir de seus turnos, a partir de suas vezes. E cada sistema, o sistema de RPG, são as regras que determinam como esses turnos são travados e o que cada pessoa pode adicionar nos seus turnos. É só isso que é RPG. Então, você tem desde os RPGs tradicionais, como D&D, como Ordem Paranormal, que nada mais é do que D&D modificado. Pra minha tristeza, quando o Cellbit estava fazendo lá o Ordem Paranormal no começo, era uma variante de exoterroristas, e depois ele foi pra Cthulhu, e depois ele foi pra D&D, que é a mesma coisa de todo mundo. Mas a grande coisa, seja D&D, seja 3DT, seja todos os sistemas variantes e difíceis que existem e não existem, como dos simples ao Risus, Fate, aos mais complexos, como Hard Master, Holy Master, etc. Todos os sistemas nada mais são do que como você vai fazer esses turnos. Porque quando nós estamos numa roda e estamos criando uma história, o que acontece é quais são os limites endereçados para cada uma das pessoas que está adicionando nessa história. É só isso que é RPG e o que muda em cada sistema de RPG. Como assim, Gaia? Como isso funciona? Você tem os sistemas tradicionais, como D&D e etc., que você tem um mestre, que tem o maior poder narrativo, e os jogadores, que têm um poder narrativo menor, mas existe uma interação simbiótica entre os dois, onde o mestre, ele irá descrever o mundo, ele irá descrever os personagens não jogadores, ele irá descrever os fenômenos naturais, vai descrever tudo que não entorna os jogadores principais, os personagens principais, os astros, que são os personagens dos jogadores, e os jogadores irão interpretar da melhor forma possível e da maneira mais realista que puder para os critérios estabelecidos na campanha, os personagens que eles desenvolveram. Então você tem o mestre, que é todo o universo, e os jogadores, que são as engrenagens desse universo que vai fazer rodar a história. Você tem sistemas onde o mestre tem poder dividido, como sistemas narrativistas, como Fate, como Risus, como outros sistemas onde os jogadores têm o poder de mudar as coisas do cosmos, têm poderes de alterar a narrativa, e você tem sistemas que a narrativa é completamente compartilhada, o mestre muda, e por aí vai. Então, o que nós vemos é que o sistema, o RPG, cada sistema de RPG, do D&D ao 3DT, o que quer que seja, nada mais fazem a não ser dizer como cada pessoa dentro desta roda irá inferir, irá alterar a realidade da história. É só isso, galera. É isso que é o RPG. Essa é a base do RPG. E aí, esse é o fundamento principal, é a pedra basilar, é a pedra de toque do RPG. E entender isso é muito importante, porque a galera não está entendendo ainda. Eu vejo isso, está me dando nos nervos, está me fazendo coçar. Porque
Me incomoda ver novatos, pessoas, ver essa quantidade imensa de novas pessoas que estão entrando para RPG, que quer conhecer RPG, e haver essa barreira gigantesca, que são esses tarugos gigantes de números que atrapalham as pessoas. Ou você tem galera que acha que não, por não ter dinheiro não pode jogar RPG, porque não vai poder comprar os bonequinhos, não vai poder comprar não sei o quê. Isso me incomoda num nível tão fundamental que é difícil de descrever. Porque você não precisa. Você pode jogar RPG com par ou ímpar. Você pode jogar RPG com um dado de 6 lados. Você pode jogar RPG com moedas. Tem tantas formas de jogar RPG com fatores aleatórios e sem fatores aleatórios. Tem muitos outros critérios. Para começar a jogar RPG, às vezes eu acredito que uma das coisas mais fundamentais é a gente fazer o jogo narrativo. Os jogos narrativos que pressupõem o RPG, que antevêm o RPG. Os jogos narrativos, os jogos de contação de história, são jogos onde simplesmente cada um vai no meio da roda adicionando um elemento para a história. Você pode ter um diretor, o diretor é o antevisor ao mestre, que o diretor apenas diz, não, eu veto isso, eu permito isso, eu direciono isso. É muito importante. Vou eventualmente fazer um vídeo sobre jogos narrativos que mostram como eles são fundamentais. Você tem vários jogos de contação, criação de histórias, de cartas, que permitem também compreender esses fundamentos do RPG. Que nada mais é do que criar história em conjunto e o sistema diz o que é que cada participante pode inferir na criação dessa história. É só isso, galera. Isso é RPG. E você tem coisas assim que são bem fantásticas no auxílio de compreender essas bases da narração do RPG. Tem alguns joguinhos como esses, que tem vários cartões que tem histórias e ideias de histórias, ou de mistérios, ou de qualquer que seja, e as pessoas têm que criar, tem que descobrir qual é o mistério, tem que descobrir qual é a história, tem que descobrir... Isso já é uma base para o RPG. Quando você dá 3 mistérios para as pessoas resolverem, as pessoas começam a conversar e dar ideias, isso já é um fundamento da parte de resolução de problema e criação de narrativa do RPG. Então, o RPG é um jogo de contação de histórias, onde cada participante, a partir desse sistema de regras, tem uma possibilidade de influenciar a criação dessa história. Inclusive, existem RPGs onde não tem só mestre e jogadores, tem vários tipos de jogadores diferentes que podem inferir na história de forma diferente. Então, não existe só sem mestre, com mestre e jogadores. Existem variações de mestre, mestres que só podem influenciar de uma forma e não de outra. Então, existem muitas variantes. Essa é a base, e aí, dentro disso, você tem as habilidades do RPG. As diversas habilidades. Que vai desde as habilidades dos jogadores, que é a interpretação, é a capacidade de criação de personagem, a capacidade de compreensão das regras e criar os personagens da maneira mais eficiente possível. Aí você tem a do mestre, que é a própria oratória, a narração, o planejamento, a compreensão das regras. O mestre tem muito mais trabalho do que os jogadores, mas tipo, a compreensão das regras, a própria interpretação dos NPCs, os personagens não jogadores, construção de mundo, e por aí vai. Até as inteligências sociais, as habilidades sociais de você compreender que você está sendo chato com o grupo ou não está sendo chato com o grupo, blá blá blá. Enfim, em meio à fundamentação do RPG, existem as diversas habilidades do RPG. Mas isso já é um assunto para outros vídeos. Eu vou voltar a falar sobre RPG e sobre esses critérios fundamentalistas do RPG, porque eu acho que está muito faltoso e mais do que nunca as pessoas estão precisando compreender algumas coisas que parecem estar sendo perdidas do RPG. Eu também estou com uma produtora de jogos, a Toriwane, vocês podem seguir no Instagram, podem seguir na descrição do vídeo, tá tudo por lá. Então, que a gente vai lançar jogos, livre RPG, jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, por aí vai. Enfim, aqui foi Gaia, me digam se vocês concordam ou discordam, e até a próxima, pessoal. Falou!